quero falar sobre a reforma da Previdência. Sem dúvida, tem sido um dos assuntos mais discutidos pelo Congresso Nacional, pelo Planalto, pela mídia e, obviamente, por todos os brasileiros. Não era para menos. Versa sobre tema de grande relevância que afetará a vida de milhões de pessoas, devendo ser tratado com prudência e responsabilidade. E é isso o que o Senado, junto com a Câmara e o Planalto, tem feito. Estamos cuidando para que o texto aprovado não prejudique ou não tire direitos do trabalhador brasileiro. É um tema polêmico que estamos trabalhando em conjunto para que, ao final, agrade, se não a todos, mas pelo menos a maioria que possa compreender e ninguém venha a ser lesado. Estamos passando, isso é sabido por todos, por um momento delicado, em que uma crise econômica tem abalado a economia brasileira. E essa é a hora de passarmos por mudanças, assim como uma casa que precisa de reparos na pintura, nas instalações elétricas, hidráulicas, o país necessita, sim, de reformas. As coisas foram se deteriorando com o passar dos anos e há a necessidade de serem atualizadas. Isso ocorre em todas as funções que regem a vida do país, como as questões previdenciárias, trabalhistas, políticas e também tributárias. O Ministério da Fazenda apontou que as despesas primárias eram de 10,8% do PIB em 1991 e passaram para cerca de 19% do PIB hoje, ou seja, quase o dobro desde 1991 até os dias de hoje. E muito mais do que em qualquer outro país com uma estrutura demográfica semelhante à do Brasil. Segundo o ministro Meirelles, o grande foco das despesas públicas no Brasil nos últimos 25 anos tem sido exatamente na Previdência Social. E a reforma irá reduzir distorções econômicas, evitando que os gastos com a Previdência aumentem. A medida, além de ajustar as contas públicas, irá proteger as futuras gerações. O país começa a viver um processo de envelhecimento populacional rápido e muito mais acelerado do que em outros países do mundo. Estatísticas apontam que o Brasil hoje tem pouco mais de 8% da população com mais de 65 anos, aqueles potenciais recebedores de benefícios. Em 2050, isso vai ficar próximo de 23%, ou seja, vai quase que triplicar daqui a praticamente 32 anos, ou 33 anos. Vai triplicar, passando de 8% da população com mais de 65 anos para 23% em 2050. É importante frisar bem e é importante que aqueles que nos acompanham venham guardar esse número. Hoje são 8% da população com mais de 65 anos. Em 2050 serão 23%. Sabemos, então, que essas mudanças que estão sendo propostas são significantes, duras e fará, sim, diferença na vida do trabalhador. Mas, repito, são medidas absolutamente necessárias para as gerações presentes e futuras, bem como para a recuperação da economia do país. E mesmo com toda a relevância e urgência dessa reforma, senhor presidente, cabe aqui ressaltar a forma que o governo vem tratando a matéria, com bastante cautela, se dispondo a ouvir e incorporar sugestões vindas dos mais diversos setores. O Planalto tem discutido os pontos de maior discordância para que se chegue a um texto que agrade a maioria.
Alguns dos temas que vinham gerando maior polêmica já foram, inclusive, modificados no relatório apresentado na Comissão Especial da Câmara. Eu falava ontem em reunião com a bancada do PRB, com os deputados federais do PRB, juntamente com o nosso ministro Marcos Pereira, hoje presidente licenciado do partido, e eu, na condição de presidente em exercício, nós, com a bancada, tratamos ontem da reforma da Previdência. E falava para os deputados que as mudanças que ocorreram, elas ainda teriam que ser absorvidas. Por isso que eu estou aqui na tribuna hoje, exatamente para falar das mudanças no relatório, para que a população ela não se deixe levar mais pelo primeiro discurso, ou pelos primeiros discursos de que se acabaria com os trabalhadores, que trabalhadores teriam que trabalhar até a morte, que não teria mais aposentadoria, enfim. Então, eu vou citar aqui, começo a entrar nesse aspecto agora, das mudanças que aconteceram no relatório a partir de ontem, e que seriam e foram apresentadas, melhor dizendo, na Comissão Especial da Câmara. Bom, a idade mínima para a aposentadoria da mulher, que no texto original era de 65 anos, caiu agora para 62 anos. O valor do benefício agora será de 70% na média, ou da média, mais 1,5% ou 1,5% para cada ano que superar 25 anos de tempo de contribuição, mais 2% para que superar os 30 anos e mais 2,5% para o que superar 35 anos até alcançar os 100 anos, o que significa uma redução de 9 anos no total. Então, isso é muito importante. Outra mudança, a regra de transição, que também foi alvo de muita crítica, porque tendo ela um corte vertical, às vezes por diferença de um ano, um se aposentaria com mais um ano de trabalho, no caso de quem tivesse 50 anos completo, e o outro com 49 anos não completando os 50, teria que trabalhar mais 16 anos. Então, essa distorção foi encerrada, por quê? Porque a regra de transição hoje, ela deixa de ter o corte da idade para se entrar na transição. Antes, era estabelecida em 45 anos ou mais para as mulheres e 50 anos ou mais para os homens. O chamado pedágio também foi reduzido de 50% para 30% em relação ao que falta para cumprir os 30 anos de contribuição. No caso das mulheres, 30 anos de contribuição no caso das mulheres e 35 anos de contribuição no caso dos homens. Então, o pedágio passando de 50% para 30%. Para os trabalhadores rurais, que também foi tema de muita discussão, a idade mínima foi alterada de 65 anos para 60 anos, com um mínimo de 20 anos de contribuição, em vez dos 25, como proposto no texto original. A alíquota de contribuição do trabalhador rural também será reduzida, não podendo exceder 5%, como é feito com o trabalhador urbano de baixa renda. Na transição, a idade aumentará 1 ano a cada 2 anos até atingir os 60 anos. Outro ponto alterado pelo relatório na Câmara foi a permanência da vinculação ao salário mínimo do benefício da prestação continuada, a BPC, ou mais conhecida como aquela aposentadoria do idoso, ou dos idosos que nunca contribuíram. Eles terão direito, então, ao BPC vinculado ao salário mínimo, quer dizer, nunca abaixo do salário mínimo, e a idade ela vai passar para 68 anos. Esse foi um tema discutido ontem entre os senadores e o presidente Michel Temer, que provavelmente pode ser um tema que, aqui no Senado, se não for alterado na Câmara, pode sofrer uma alteração, porque, como argumento, inclusive a senadora Marta Suplicy, ela usou o argumento que essa população vinculada ao BPC é exatamente a mais carente, a mais pobre. Então, aumentar em 3 anos
para que ela pudesse se aposentar, para não ficar igual àqueles que pagam o INSS. Então, nós vamos discutir se cai para 66, se fica igual a 65, mas é uma discussão que vai chegar. Mas o importante, dentro do BPC, é que o BPC estará associado ao salário mínimo. O novo texto teve ainda o cuidado de resguardar o direito adquirido à acumulação de pensão e aposentadoria para quem já recebe ou cujo segurado já faleceu. Também mantém a possibilidade, ou melhor, não mantém a possibilidade de cumulação para pensionistas, que embora não tenham se aposentado, já tenham o direito adquirido. Nesse caso aqui, fica da seguinte forma: a mulher, por exemplo, que teve o seu marido falecido, e ela tem a sua aposentadoria própria e tem a pensão do marido, ela vai poder escolher entre aquele que é o maior benefício, não podendo mais acumular. Desta forma, senhoras e senhores, acredito que estamos trilhando o caminho mais adequado para chegar a uma reforma previdenciária que acolha a todos os trabalhadores brasileiros. Aos poucos, ouvindo, conversando, vamos construindo um texto que, acima de tudo, respeite o trabalhador, porque é isso que faz uma sociedade não apenas justa, mas digna e próspera. Então, eu quero aqui reforçar a reunião que nós tivemos ontem com o presidente Michel Temer, os senadores, os líderes aqui dos partidos no Senado. Tivemos a reunião com o presidente Michel Temer, estava presente também o relator da Câmara, o deputado federal Arthur Maia, também estava o presidente da comissão especial na Câmara, o senador Marum, também tínhamos o diretor do INSS, o diretor da Previdência, melhor dizendo, do Ministério, Marcelo, se eu não me engano, Marcelo Pontes, salvo engano. Enfim, e ali, conversando com o presidente, com os ministros, com os senadores, nós chegamos a esses consensos. Então, já há mudança no relatório. É importante que se divulgue isso, é importante que a sociedade ela tome conhecimento dessas mudanças, para que, como eu disse, se esgote esse discurso apenas raso de dizer que queremos ou que querem acabar com o direito ou os direitos dos trabalhadores. O Senado está participando ativamente do assunto, já está participando dos debates. Agora, queremos, claro, que o texto da Câmara, ou aprovado na Câmara, queremos que chegue aqui ao Senado o mais redondo possível, mas não quer dizer que o Senado não possa mudar, porque foi argumentado que se mudar o texto, volta para a Câmara. Mas devemos lembrar que voltando para a Câmara é apenas uma questão de se pautar e a Câmara votar o que o Senado modificou, porque aí não pode mais haver modificação, porque o projeto nasceu na Câmara. Então, não fica vinculado, como alguns senadores estavam pensando, que chegaria aqui e nós apenas iríamos avalizar o que foi feito na Câmara, ou o Senado serviria apenas de cartório para a Câmara. Não. É uma discussão do Congresso Nacional, o Senado tem a sua importância, o Senado tem o seu peso dentro do assunto e aquilo que for preciso melhorar aos olhos do plenário, né, na visão dos senadores, vai ser modificado sem se preocupar com questão de tempo, que vai demorar. Não, repito, voltando para a Câmara, é apenas uma questão de decisão do presidente colocar em pauta e a Câmara aceitar aquilo que o Senado modificou, porque a Câmara não vai poder mais modificar. Então, é sobre isso que eu queria falar, senhor presidente, a questão da reforma. Mas, concluindo, no tempo que me falta, eu quero também falar sobre o que aconteceu hoje na CCJ. Nós tivemos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos por mais de 2 horas, eu acredito que por volta de 2h30, nós tivemos a leitura do relatório da chamada lei que trata do abuso de autoridade, o projeto de lei que trata sobre o abuso de autoridade, relatado pelo senador Requião, que eu quero aqui cumprimentar e quero parabenizar pelo excelente relatório, pelo excelente substitutivo. Foi pedido vista, houve uma discussão se deveria ou se poderia se dar vista, uma vez que já tinha sido pedido vista anteriormente,
mas ficou entendimento que, como houve muitas mudanças no substitutivo, o presidente da CCJ, o senador Edson Lobão, concedeu a vista, ficando acordado que na próxima quarta-feira vai ser o item único da pauta, a votação da lei ou do projeto de lei que trata do abuso de autoridade. Projeto que eu vou defender, porque eu quero sim que haja no nosso país uma lei que venha punir, ou que venha, pelo menos, tratar o abuso de autoridade da maneira como tem que se tratar. Então, eu quero aqui afirmar minha posição clara, tranquila, convicta, de que sou a favor, sim, e vou votar sim na lei que trata do abuso de autoridade. Como também vou votar sim e vou defender o fim do foro privilegiado para todos. Porque quando se fala em foro privilegiado, imediatamente se pensa somente em senadores e deputados, só pensa no Congresso ou nos políticos. Mas já falei aqui em outra ocasião, são mais de 38 mil pessoas que têm o foro privilegiado no nosso país. Então, eu sou a favor, sim, do fim do foro privilegiado para todos, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, seja no Serviço Público, enfim, em todos os níveis, eu sou a favor, sim, do fim do foro privilegiado. Então, quarta-feira que vem, sendo o item único da pauta, foi pedido pelo senador Ronaldo Caiado que fosse incluído também a questão do fim do foro privilegiado para ser votado tudo na quarta-feira próxima na CCJ, mas pelo acordo já firmado, vai ser o item único da pauta na CCJ na próxima quarta-feira, a questão, o projeto de lei de relatoria do senador Requião, que trata do abuso de autoridade. Então, agradeço a todos. Senhor presidente, obrigado. E para todos, então, um abraço.